Hoje eu quero falar sobre, essa ideia, né, que nós temos de que nós precisamos que as pessoas gostem da gente, que a gente precisa que as pessoas elas, nos validem, nos reconheçam, e realmente vai ser um papo bem mais profundo, tá. Então eu te convido, né, antes já de você seguir, né, aqui com o vídeo, de você já se inscrever no canal, tá. Não se esquece, né, também já de deixar aqui o seu like no vídeo. E é o seguinte, eu quero realmente passar dessa camada mais superficial que a gente tem da visão dessas situações e ir numa camada mais profunda, que muito provavelmente pode incomodar, sabe, um pouco a gente. Mas é legal a gente se permitir, sabe, ao incômodo, porque o incômodo ele mostra pra gente coisas que a gente tá tentando forçar pra ficar escondido, sabe. E o meu trabalho, o meu objetivo é exatamente dar voz para essas coisas que estão escondidas, né. Porque a gente fica se perguntando: "Por que que a gente é tão inseguro? Por que que a gente é tão insegura? Por que que a gente tem tanta dependência emocional das pessoas? Por que que a gente sente, tanto quando as pessoas nos criticam, quando elas não nos reconhecem?" Mas, quando a gente realmente precisa olhar para o que precisa ser visto, a gente geralmente foge. E eu tô falando isso com muita, convicção, né, por conta da experiência clínica, né, e também sou um ser humano, sabe, tipo assim, né, não sou perfeito, né, na verdade não, vamos lá, vai, somos perfeitos sim, deixa eu consertar, vai. Eu sou perfeito, você é perfeita, todos nós somos perfeitos. A questão é, nós nunca estamos completos, no sentido de que a gente sempre está em aprimoramento. Então, assim, nós somos perfeitos, mas a gente tem algumas arestas que a gente pode, ir trabalhando, que é o seguinte: a gente se anula muito para tentar ser reconhecido como alguém humilde, porque a gente associou, né, que a humildade, ela é a gente não reconhecer que a gente é bom em algo. Então a gente tem essa ideia, né, de que se uma pessoa chega, né, e elogia algo que você é bom ou que você é boa, então vamos imaginar o seguinte: você é uma pessoa que cozinha muito bem. E alguém chega em você e fala: "Nossa, como você cozinha muito bem". E aí você como que você responde? Entende? "Ah não, imagina, não é tudo isso não". Quando na verdade, no fundo, você amou aquele elogio e você realmente acha que você cozinha muito bem mesmo, porque na boa, você realmente cozinha muito bem. Só que se você, por exemplo, responde, né: "Nossa, muito obrigado, eu cozinho muito bem". Você tem medo de fazer isso, né, sabe por quê? Porque a gente, né, é visto quando a gente faz isso como se a gente fosse arrogante, como se a gente fosse prepotente, como se a gente fosse egoísta, como se a gente fosse não sei o que lá, só que assim, na boa, se você realmente tem essa qualidade, se você tem essa habilidade, por que que você não pode reconhecer ela? Sabe, imagina um jogador de futebol que bate pênalti muito bem, é um especialista em bater pênalti, e aí chega um entrevistador, assim, tá um repórter nele e fala: "E aí, meu, o que que você acha da sua técnica de pênalti e tal, não sei o que lá", o cara fala: "Ah, não, eu não sou bom não, eu sou, tipo, mais ou menos". Não vai fazer isso, né, tipo, ele vai falar: "Não, realmente, eu treino muito, eu me exercito muito", sabe. O técnico, ele propõe várias dinâmicas e tal, diferenciadas pra realmente chegar nessa competência, sabe. A concentração, ela também influencia muito antes do jogo, sabe, você poder estar ali tranquilo e tal, a questão emocional com a família e tal também conta. Ele vai assumir, entendeu? E ele vai dar o contexto do que tá por trás, né, do que tá em volta, sabe, daquela habilidade, daquela competência. Só que socialmente no dia a dia, nas relações, a gente não tem, né, essa autorização pra gente se reconhecer. Então o Léo, né, a gente estava gravando a roda dos estudos mais cedo, e o Léo, né, ele falou uma coisa muito interessante, né, ele falou assim, a gente desde criança, né, é treinado para não ter valor. Então assim, a criança ela não tem valor, né, na maioria das famílias, não estou dizendo todas, mas na maioria das famílias a gente sabe que a criança não tem valor. Por quê? Porque a criança, ela fica por último em tudo, se ela realmente, ela chora, ela não é tratada com respeito, com carinho. O adulto faz a criança se adaptar ao modelo dele, ele não tenta nem um pouquinho entender as necessidades da criança. O adolescente, ele tá ali disputando na escola para ver quem é mais importante.
né? O adulto, ele vai para o mercado de trabalho, e aí entra a questão do quanto ele ganha, de quantos cursos, faculdades, blá, 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 e aí ele tá sempre tentando ali ser aceito e ter um certo reconhecimento. Então, assim, realmente a gente vem de uma história onde a gente o tempo inteiro, sabe, foi tratado com indiferença. E aí a gente começa a fazer essa indiferença com a gente. A gente começa a ter essa indiferença por nós mesmos, por nós mesmas, com a justificativa de que nós somos pessoas humildes. Mas vamos lá, vamos ressignificar essa percepção. Por quê? Porque a gente se anular, sendo que por dentro, no fundo, e não é no fundo inconscientemente, não, é conscientemente, a gente sabe que gosta do elogio. A gente sabe que gosta do reconhecimento. A gente sabe que gosta, sabe, de ser visto. E por que que a gente fica fingindo quando as pessoas fazem isso, que a gente não liga ou que isso não é verdade, sabe? Por que que a gente tem medo de falar aquilo que a gente é bom na frente das outras pessoas, sabe? E eu sei, né, qual que é a questão, né? Você também sabe, não é só eu que sei não, todo mundo sabe, né? A gente só não para pra falar sobre isso, né? Mas antes de falar sobre isso, né, eu já gostaria de deixar aqui o convite, né, para você fazer o seu comentário, né, e dizer, né, qual que é a sua percepção, sabe, sobre você reconhecer que você é bom, no que você é boa, se você acha que isso é uma coisa legal, se você acha que é uma coisa, tipo, meio babaca, assim, de gente arrogante, de gente, tipo assim, egoísta, egocêntrica, deixa aqui o seu comentário, sabe, ou, né, qualquer outra dúvida que você tenha até aqui, nesse momento. Mas assim, o que que é que tá por trás disso, né? Por que que a gente tem realmente esse receio de falar de algo que a gente é bom? Porque a gente sabe que as pessoas vão falar que a gente é arrogante, que a gente é, tipo, egocêntrico. Só que a grande questão é, vamos lá, vai. No fundo, no fundo, no fundo, e todo mundo sabe disso também, não tô contando nenhuma novidade, é que assim, a gente só pensa no nosso bem. Ah, não, eu penso no bem das pessoas. Você pensa no bem das pessoas porque você quer que elas gostem de você, porque se elas gostam de você, você se sente bem. Você só se sente bem quando as pessoas gostam de você. Você não se sente bem quando as pessoas não gostam de você. E é por isso que você gosta, que você ajuda todo mundo e você faz o bem pra todo mundo. Seja honesto, seja honesta. Olha pra dentro de você, sabe? A verdade, não a aparência, a verdade. A verdade é, você quer ficar bem com você. E você fica bem com você quando as pessoas estão bem com você. Então você tá fazendo isso por você. E aí, quando então a gente faz isso por nós, mas parecendo que a gente tá pensando no outro, quando a gente vê alguém que faz por si mesmo e reconhece que tá fazendo por si mesmo, a gente acha que essa pessoa tá fazendo algo de errado. Por quê? Porque a gente tá dando uma volta gigantesca para chegar no nosso bem-estar. Que é o quê? Eu vou fazer algo para alguém para que esse alguém reconheça isso e me devolva algo de volta. Olha a volta que a gente faz para se sentir bem. Quando na verdade, se a gente simplesmente falar, eu vou fazer o que eu tenho vontade, que eu quero, que eu acredito que é bom para mim, assim tal, papapá. Entendeu? Claro que assim, não tô falando de você ir lá agredir alguém e machucar outra pessoa. Não, mas tipo assim, eu quero fazer o que eu quero. Quero fazer o que eu quero. O que, que eu tô com vontade disso? Ai, mas o que, que vão achar se eu disser isso? Não, o que vão achar eu não sei. Eu sei que eu quero. Eu tô com vontade. Quando você realiza e você se atende, quando você reconhece aquilo que você é bom, quando você aceita expressar isso, você vai se diferenciar perante as outras pessoas. E automaticamente essas pessoas vão te atacar. Mas se você tiver consciente, e esse é meu trabalho aqui hoje, te trazer a consciência de que você não tá fazendo nada de errado. E essas pessoas só estão te dizendo que você é arrogante, egoísta, folgado, egocêntrico, não sei o que lá, porque você tá se priorizando e você tá olhando pra você em primeiro lugar. E elas também estão fazendo isso, elas estão olhando pra elas em primeiro lugar. A questão é que elas estão dando toda essa volta de quererem ser pessoas legais para estarem no primeiro lugar na lista de pessoas queridas daquelas pessoas que elas estão fazendo as coisas. Então, no fundo é isso, porque quando a gente faz um monte de coisa pela outra pessoa e aí na hora que ela vai para uma viagem de praia, ela não convida a gente, convida outra pessoa, o que geralmente a gente faz? A gente fica ressentido. Nossa, mas eu fiz tanta coisa para essa pessoa esse ano e nossa, quando é para se divertir, ela não me leva, ela leva outra pessoa. Então veja bem, você queria, no fundo, que ela te levasse para os lugares que ela vai. Você estava fazendo tudo aquilo para que quando ela fosse fazer algo, ela te levasse, ela te convidasse. Então, tipo assim, você estava fazendo tudo aquilo por ela ou por você? Ah, não,
mentira, eu fiz tudo por ela, é que eu só tô chateada porque não teve reciprocidade. E o que que é reciprocidade, no fundo? Eu faço pra você e você faz pra mim. Então, no fundo, o que que você quer? Que a pessoa faça por você. Por isso que você tá fazendo pra ela. Isso é o que a gente chama de reciprocidade. Ó, eu faço pra você e você faz pra mim. Mas por que que a gente precisa tanto da reciprocidade? Porque a gente tem vergonha de fazer pra gente. Porque a gente sente culpa de fazer pela gente. Então eu não posso fazer por mim porque é errado, é arrogante, é egoísta. Eu tenho que fazer pelo outro e aí o outro faz por mim. Aí não é arrogante, aí não é egoísta. Eu não posso falar que eu sou muito bom em algo porque é arrogante, é egoísta, mas se o outro falar, aí não é. Aí eu posso, né, receber. Mas se eu falar, nossa, eu sou mesmo isso que você falou, é arrogante, é egoísta. Então como que eu tenho que receber isso? Ai, não é nada disso não, imagina. Mas no fundo, dentro do teu... Nossa, que legal que você enxergou isso. Eu tava realmente querendo que alguém enxergasse isso. Então veja bem, a gente tá inventando toda uma estrutura extremamente complexa porque a gente se sente culpado de expressar o que a gente tem vontade, de ser o que a gente quer, de fazer as coisas que a gente gosta, de pensar na gente. E no mais fundo que isso, vamos lá, gente. A gente acha que é pecado ter prazer. A gente acha que é pecado ser feliz. A gente acha que isso vai levar a gente pro inferno, porque o prazer é uma coisa errada, porque a satisfação é uma coisa errada, porque você entende ser uma pessoa imponente, não tentando diminuir o outro, imponente no sentido de você encarnar aquilo que você realmente é, sem tentar dizer nada sobre o outro, simplesmente o que você é. Isso é pecado. E aí, o que que você faz? Você nega você se coloca em último plano, e aí quando as outras pessoas não enxergam você, você fica bravo e fica brava. Só que você não tem coragem de dizer isso em público, você fica falando isso com as pessoas mais íntimas. Você fica falando isso com aquelas pessoas que não contam que você faz isso. Só que a questão é, você não precisa viver nesse sofrimento. Você não precisa viver nessa dor. É muito mais fácil você fazer o que você quer pra você. É você realizar a sua vontade. É você realizar o seu desejo. Ah, mas ninguém vai fazer nada por mim se eu não estiver pelas pessoas. Olha, vamos ser honestos. Tem pessoas que vão gostar muito de você exatamente porque você é uma pessoa que se prioriza. E essas pessoas não necessariamente vão fazer o que você precisa, mas existe uma probabilidade significativa de você pedir para uma dessas pessoas que gostam de você porque você é do jeito que você realmente quer ser, e elas podem fazer sim. Existe esse caminho, tá? Acho que nunca te falaram esse caminho, né? Porque meio que a gente é levado a achar que não, as pessoas só vão fazer aquilo se eu fizer algo por elas, não sei o que lá e tal. E assim, olha, não sei, não sei. Talvez algumas pessoas específicas sim, vão fazer por você somente se você tiver feito por elas, mas talvez outras pessoas não. Elas vão fazer simplesmente porque elas vão com a tua cara, sabe? Elas gostam do seu jeito de ser, do seu jeito de falar mesmo que você ali tá sentindo, sabe? Ah, isso é a mesma coisa que ser grosso com as pessoas, porque então eu vou falar tudo que eu tô sentindo e tal, eu vou ser grosso com as pessoas. Olha, você pode usar palavras educadas pra falar o que você tá sentindo. Você não precisa ser grosso ou ser grossa. Pode falar palavras educadas, mas, por exemplo, se a pessoa tá enchendo o seu saco e você quer falar pra ela que ela tá enchendo o seu saco, você não precisa mandar ela tomar naquele lugar. Você só olha pra ela e fala: "Olha, você tá desrespeitando meus limites. Você tá ultrapassando meus limites. Eu não tô afim da gente continuar essa conversa. Não tô afim da gente continuar nesse momento essa conexão". Você falou que ela tá sendo um pé no saco, entende? Mas você não mandou ela pra aquele lugar. Você só falou que ela tá ultrapassando seus limites. Mas você reconheceu, você se colocou, você sabe, tipo assim, olha, ou então assim, você tem uma qualidade e a pessoa ela tá desmerecendo aquela sua qualidade e você reconhece que você tem ela. Você pode se defender se você quiser. Ah, mas eu não preciso me defender, se eu realmente sou isso, eu não preciso me defender. Sim, se você realmente é isso, você não precisa se defender. Mas e se você, por liberdade, por livre e espontânea vontade, você decidiu se defender porque você não quer que a pessoa fique ali falando de você e você ali ouvindo e você não quer se defender? Você pode se defender sim. Você tem todo o direito de se defender. Desde que a sua defesa não seja um ataque ao outro. Porque quando você começa a atacar o outro, você já não tá mais se defendendo, você tá atacando. Mas você pode se defender. Então veja bem, a gente foi realmente ensinado a ser uma pessoa muito passiva, uma pessoa muito entregue para a vida. E aí a gente acaba se perguntando,
né, depois, o porquê que às vezes as pessoas elas não reconhecem, elas não enxergam, elas não valorizam o que a gente faz. E a pergunta maior é: a gente realmente valoriza o que a gente faz, o que a gente é? A gente realmente enxerga e reconhece o que a gente é? Porque assim, a gente realmente foi muito condicionado, sabe? A gente foi muito condicionado. E a gente gostou do condicionamento por conta da qualidade, sabe, das relações superficiais que esses relacionamentos criam, porque quando a gente finge que a gente não gosta de elogio, a gente recebe aquele elogio, a gente se sente muito bem por dentro. Então tem alguns ganhos, sabe? Tem alguns méritos, né? Então quando a gente quer manipular uma pessoa porque a gente quer que ela faça uma coisa, a gente tenta fazer umas coisinhas pra ela, e aí se ela não faz, a gente ainda fica bravo, porque a gente queria manipular, a gente não teve coragem de falar pra pessoa, você pode fazer isso pra mim? Eu quero que você faça isso pra mim. Tem essa disponibilidade? A pessoa pode dizer não. Não. Como ela pode dizer sim? Ah, tenho sim, obrigado. Tá tudo bem, veja, eu não preciso dar uma volta, eu não preciso ficar inventando um monte de coisa pra pessoa poder fazer algo por mim. Eu só peço. Você perceber que você tem o direito de pedir. Que as pessoas elas se importam com você. Você tem o carinho e o afeto das pessoas. Elas se importam com você se você realmente for você. Se você for honesto, for honesta. Isso é real. Todas? Não, todas é muito. Mas do jeito que a gente tá fazendo, também não é todas que gostam da gente. Então, assim, é mais relevante a gente ser honesto, porque pelo menos a gente fica bem com a gente não fica mentindo pra gente. Então, se você realmente, né, viu sentido, sabe, nesse vídeo, eu gostaria de te convidar, né, também para o novo curso que eu lancei, né, que é um curso, onde o nome dele se chama O Grande Resgate e o foco dele, né, é ajudar a gente a dar os primeiros passos na cura do medo da rejeição. Porque a grande questão é essa, né, a gente tem medo de ser rejeitado, de ser rejeitada, mas o que a gente não sabe é que a gente se rejeita, e é por isso que a gente tem medo de ser rejeitado, de ser rejeitada. E esse curso é exatamente para te ajudar a entender como que funciona a origem do sentimento de rejeição na nossa infância, qual que é o papel que a nossa família desempenha nessa questão, qual que é a questão da nossa alma em relação com essa dor, porque é uma dor de alma, a gente traz essa dor de outros lugares, essa dor não vem da nossa família. Esquece isso, a sua família foi apenas um cenário onde a dor se manifestou. Você escolheu a dedo essa experiência para você crescer, para você expressar o seu esplendor, o seu poder, a sua beleza, a sua abundância, a sua exuberância. Nada é por acaso. Essa dor, ela tá escondendo o teu tesouro. A questão é, você vai ir além da dor e buscar o tesouro ou você vai ficar preso ou presa na dor? A escolha está nas suas mãos. Esse curso, ele é um curso introdutório, ele tá num valor muito acessível e você que é seguidor aqui do meu canal ainda ganha esse presentaço, que é esse desconto de 18%, né, aonde você colocando lá na página, né, da Hotmart, esse QR Code ele vai te levar para a página da Hotmart, né? Você coloca lá o cupom de desconto e ele já gera o desconto para ti. Caso, né, você queira ir pelo link, o link tá aqui na descrição. E também tem o meu WhatsApp para você poder tirar dúvidas, para você poder entrar em contato com relação à parte de terapia ou de mentoria. Então, se você é o tipo de pessoa que está interessada a entender como que funciona esse processo mental, sabe, como esses pensamentos que ficam te engolindo vivo ou viva, que você vive fugindo, sabe, cheio de barulho, cheio de coisa, música, podcast, filme e tal, bebida, álcool, coisas que você faz para silenciar sua mente, para fugir da sua mente, esse curso ele vai te ajudar a entender esses processos. A parte das emoções, ele também vai ajudar você a entender os padrões emocionais da ferida da rejeição, para você entender quando é você que está tendo uma emoção ou quando é um gatilho da ferida da rejeição. Porque a gente tem várias emoções que a gente acha que são nossas, mas são gatilhos de dores que a gente carrega. Você também vai perceber e você vai ter um módulo voltado totalmente para padrões de comportamento que são gatilhos, então são também padrões de sabotagem da ferida da rejeição. E qual a ferida da rejeição? A ferida da rejeição que você tem por você mesmo, por você mesma. Quem se rejeita acima de tudo é você. Ah, eu não me rejeito. Você se rejeita sim. Você rejeita aquilo que você tem vergonha.
Você rejeita aquilo que você tem medo, você rejeita aquilo que você acha que é errado, você rejeita aquilo que você acha que é proibido, você rejeita aquilo que você acha que é pecado, você rejeita aquilo que você acha que é vergonhoso, você rejeita um monte de coisa em você. E esse monte de coisa em você rejeitada vira um pacote completo, aonde você fica com medo das pessoas te rejeitarem. Então, o quanto antes você entender que é você que se cura da rejeição, é você que se cura desse sentimento horrendo que te arrebenta, você não vai sair disso. Então, assim, é por isso que muitas e muitas e muitas pessoas fazem terapias de 10 anos e não resolvem, porque elas não entenderam ainda, né, que é elas que precisam se aceitar. Elas estão tentando ainda a aceitação do pai, da mãe, do sobrinho, da ex, do primo, da prima, do amigo, do falecido, do desencarnado, e não é esse o caminho. O caminho é você se rejeitou em algum momento da sua existência. E eu diria até mais, nós nos rejeitamos várias vezes ao longo da nossa existência. Então, a cura da rejeição é você encontrar cada uma dessas rejeições que você fez por você e você realmente ir recuperando essa parte que você rejeitou e você trazendo de volta para você. E aí você vai sentindo a sua força, o seu poder, a sua potência interior voltando. Porque essas pessoas que têm força, que têm presença, são pessoas que fizeram um resgate daquilo que elas rejeitaram dentro delas. Ah, mas a pessoa é assim desde quando eu a conheço, desde criança. Então ela fez esse resgate em alguma reencarnação anterior. Isso não é de graça, isso não vem à toa. Tudo é conquistado. A gente critica a noção de mérito, mas a existência, ela funciona através do mérito. Nós temos aquilo que nós produzimos. Tudo que tem dentro da gente é mérito nosso. Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Então, se você quer mais, se você acredita que você pode mais, o meu convite é: você entre aqui na página, você consulte lá, lembrando que você tem 7 dias de reembolso, o curso não é um curso teórico, é um curso prático, então tem as ferramentas, você pode tirar dúvida comigo. E, né, eu tenho alguns anos de experiência clínica, eu tenho, né, essa expertise, essa caminhada com a questão da ayahuasca, com a questão da espiritualidade. Então, assim, já tem, né, alguns anos que eu venho mergulhando dentro de mim para ir encontrando essas sombras e ir enfrentando esses medos, essas coisas internas, para realmente entender esse processo na prática, porque a faculdade de psicologia ela me ensinou a teoria, mas ainda faltava a prática. E o diferencial da prática, de encarar os seus próprios fantasmas, suas próprias sombras, isso é o que diferencia, né, um profissional que vai fazer um trabalho diferenciado daqueles profissionais, né, que vão fazer um trabalho dentro da média que a teoria dá, né, porque a teoria ela dá pra gente um alcance. Só que a teoria, com a vivência das próprias sombras, das próprias dificuldades, das próprias dores, aí isso vai trazer uma outra perspectiva. Então, não é apenas para o Ed. Qualquer terapeuta que tem um mergulho dentro dele, que mergulhe, continua mergulhando dentro dele e que estuda teoria, vai ter um trabalho diferenciado. Isso aí você pode ter certeza, entendeu? Você vai conseguir perceber até na fala, né, de uma pessoa quando ela está numa fala muito teórica e ela não sabe vivenciar aquilo que ela está falando. Ela está falando de uma forma muito técnica, ela não entende aquilo na prática, ela só sabe na teoria. De uma pessoa que está falando daquilo, trazendo de uma outra perspectiva que você fala: opa, peraí, tem um negócio diferente aqui. Então você percebe, sabe? A gente não é bobo. A gente percebe quando a pessoa ela tem medo de mergulhar dentro dela e quando a pessoa tem coragem de mergulhar dentro dela. Porque não é sobre certo e errado. É sobre ter coragem e sobre ter medo. E cada um escolhe o que quer. A gente dá força ou pro medo ou pra coragem. A gente que escolhe o que a gente faz. Então, eu quero te deixar esse convite especial para você clicar aqui na página para você poder, né, fazer a compra do curso. E caso também você queira, né, ver mentoria, ver terapia, você pode entrar aqui e falar comigo. Caso tenha vaga, né, ou caso não tenha, você pode ficar na fila de espera e a gente vai abrindo vaga e eu vou te informando, ok? Então, até a próxima e tchau, tchau.